Olá pessoal, tudo bem? Então vamos a mais uma aula. Nessa aula aqui nós vamos resolver questões aí da banca CESP, relativa aí àquela parte toda de patrimônio, equação fundamental, situações, né, líquidas aí, esses tipos aí de questões. Então vamos nessa aí. Primeira questão, a avaliação, o registro e o controle do patrimônio podem ser considerados os objetivos mais importantes da contabilidade geral. Com relação a esse assunto, julgue os itens seguintes. Na equação fundamental do patrimônio, o capital à disposição da empresa corresponde aos recursos aplicados na entidade por seus sócios, somado aos lucros obtidos na operação. Pessoal, os recursos, né, aplicados pelos seus sócios vai ser lá o capital, que isso vai estar no PL, mais lucro, né, mais lucro. Então, esses valores aqui e o valor do capital próprio, que é o PL, mais outros acréscimos que vai ter. E o capital total à disposição da empresa, eu falei que é o capital próprio mais o capital de terceiros. São as origens de recurso, é o capital total que está à disposição da empresa. Certo? O capital total à disposição da empresa é o capital próprio mais capital de terceiros. Ele falou que era o capital próprio. Por isso aí, o gabarito está errado, que o capital total à disposição da empresa são as origens de recurso. E as origens de recursos são formadas, vai ser formadas as origens pelo capital próprio e pelo capital de terceiros. Isso aqui que é o capital total, capital de terceiros e capital próprio, né? Portanto, errado. Ele falou que na equação fundamental, o capital à disposição da empresa corresponde aos recursos aplicados por seus sócios somados aos lucros. Ali ele está me falando do capital próprio. E o capital total é capital próprio mais capital de T ali é de terceiros, né? Portanto, errado. Questão 2. Com base nos pronunciamentos técnicos do CPC e nas disposições da Lei 6.404 e suas alterações acerca de demonstrações contábeis, julgue o item com as alterações implementadas na Lei 6.404 de 76 pela 11941, o patrimônio líquido deixou de ser considerado como um grupo do passivo. Falso, né? O passivo nós vimos lá que o passivo, de acordo com a Lei 6.404, ele vai ter o passivo exigível e o quê? E o PL. Então o PL é um grupo, sim, do passivo, portanto ali, gabarito, né? Errado, ele falou que deixou de ser considerado. Não deixou nada, gabarito aí, portanto, errado. Próxima questão. Para o estudo da contabilidade, o patrimônio é a diferença entre ativos e passivos detido pela entidade. Pessoal, olha só, o patrimônio para o estudo da contabilidade, o patrimônio, eu te chamei a atenção, o patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações, é isso que é o patrimônio. Né? Ou seja, bens, direitos e obrigações, ativo, né, passivo, ele está me dizendo que o patrimônio é a diferença entre os ativos e passivos detidos pela entidade. Não, ali é o PL. O PL que é o ativo menos o passivo. O PL é bens mais direitos, que é o ativo, menos as obrigações, que é o passivo. Ele falou, né, de PL, bens e direitos, a diferença entre ativos e passivo, isso não é patrimônio, isso é patrimônio líquido. Portanto, aí, gabarito da questão também está errado. Próxima questão, ele fala aí, julgue o item a seguir relativo ao patrimônio das entidades. Situação líquida e patrimônio líquido são expressões sinônimas, mas a primeira é mais adequada para expressar o estado patrimonial da entidade, enquanto a segunda é de utilização obrigatória no balanço patrimonial. Então, no balanço patrimonial, você vai usar lá o termo patrimônio líquido. Isso é de utilização obrigatória no balanço patrimonial, patrimônio líquido. Mas ele é sim sinônimo de situação líquida, ele é sinônimo. Então, situação líquida e patrimônio líquido são expressões sinônimas. Mas a primeira situação líquida é mais utilizada para expressar o estado patrimonial, ou seja, situação líquida favorável, situação líquida nula e situação líquida desfavorável. Exatamente. Esse termo, situação, é adequada para expressar o estado patrimonial, enquanto a segunda é a utilização obrigatória no balanço patrimonial, portanto aí, questão correta. Próxima questão.
Questão de número 5, ele fala aí. Julgue o seguinte item relativo ao balanço patrimonial. O balanço patrimonial é dividido entre ativo e passivo. Lembra que eu falei aqui o lado, né, ativo e aqui o lado passivo, né, cujos totais são sempre iguais. Perfeito. O primeiro é constituído dos bens e créditos. O segundo pelo passivo exigível, que representa as dívidas com o terceiro, e pelo patrimônio líquido. Então, o ativo são os bens e crédito, e o passivo vai ser composto lá do passivo elegível e do PL. Tudo aí conforme nós vimos, né? Portanto, questão 5 aí, correta. Questão 6. Acerca das noções básicas de contabilidade, julgue o item seguinte. Muitas são as condições em que a equação patrimonial de uma entidade pode apresentar-se, mas em nenhuma hipótese a situação líquida pode ser maior do que o ativo total. Muitas são as situações em que a equação pode apresentar, pode mesmo. O passivo, o PL pode ser maior que zero, o PL pode ser igual a zero, o PL pode ser menor que zero. Isso vai depender de quê? Do ativo e do passivo exigível. Né? Pode acontecer isso aí tudo, mas jamais o PL pode ser maior do que o ativo. Portanto, o PL ele tem que ser menor ou igual ao ativo total. Esse ativo total ele também tem uma denominação de quê? De patrimônio bruto. Ah, certo. Então, o PL ele tem sempre que ser menor ou igual ao ativo total. Então, aí na questão foi falado isso mesmo. Muitas são as condições em que a equação patrimonial de uma entidade pode apresentar-se, mas em nenhuma hipótese a situação líquida pode ser maior do que o ativo total. Tá linda, né? Tudo certinho aí, tudo correto, gabarito certo aí. Acerca da equação fundamental do patrimônio e das suas situações líquidas, julgue o item que se segue. A situação líquida nula ocorre quando o passivo é igual ao PL. Não. A situação nula ocorre quando o ativo é igual ao passivo elegível, implicando um PL igual a zero. Se o ativo é igual ao passivo, o PL vai ser igual a zero, certo? Ah, certo. Então não é passivo igual a PL, é ativo igual a passivo, que é a situação nula. Né? É essa situação equilibrada, o valor do ativo aqui é igual ao valor do passivo. Situação nula ou situação equilibrada. Ocorre quando o passivo é igual ao patrimônio líquido? Não. Quando o passivo é igual ao ativo. Portanto, questão aí errada. Próxima questão, ele fala, com relação ao ambiente em que são realizados os procedimentos contábeis, julgue o item a seguir. Denomina-se, isso é o que mais cai aí, que gosta de cair, passivo a descoberto a situação em que o total das exigibilidades supera o total de bens e direitos, implicando na inexistência de PL. Essa questão aqui é o que eu sempre falo, né? Essa questão está errada duas vezes, né? E estava assim mesmo nessa prova lá do SESC. Denomina-se passivo a descoberto. Primeira coisa, não existe ativo a descoberto, né, pessoal? Somente essa é a denominação de passivo a descoberto, não tem ativo a descoberto. Denomina-se passivo a descoberto a situação em que o total das exigibilidades, quer dizer, o passivo exigível supera o ativo. Perfeito. Implicando o quê? Inexistência de PL? Não. Implicando um PL negativo, certo? Implicando um PL negativo, não inexistência de PL. Portanto, a questão está errada. Está errada contabilmente, porque é implicando um PL negativo. Mas aqui tem um outro erro, né? Um erro de português. Implicar é verbo transitivo direto, né? Quem implica não implica em, né? Aí ele está implicando na existência. Então tem esse outro erro aí de português. Mas o erro da questão aí foi considerado, foi por causa, não é prova de português, né? Foi por causa aqui que não é implicando inexistência de PL. É implicando num PL negativo, certo? Quando nós temos a situação de passivo descoberto, é quando o passivo exigível é maior do que o ativo, implicando, né, um PL negativo e não inexistência de PL, portanto, errado. Próxima questão. Acerca das peculiaridades das contas contábeis
e seus registros e da influência dos princípios contábeis, julgue o item a seguir. O passivo a descoberto configura a existência do PL negativo. Perfeito, né? Isso aqui está correto. O passivo a descoberto é quando é o passivo descoberto? Quando o passivo exigível é maior do que o ativo. É aquela situação aqui, você tem um passivo exigível aqui, ó, maior de que o ativo. Então, se você vender o ativo, paga todo o passivo e fica essa partezinha aqui sem ter cobertura do ativo, né? Então, o passivo descoberto configura a existência de um PL negativo, portanto, correto. Próxima questão, ele fala aí, com relação aos princípios, às normas, às teorias e às práticas contábeis vigentes, julgue o item que se segue. A existência de saldo total de passivo maior que o saldo total do ativo, quer dizer, a situação de passivo descoberto. Configura que o direito dos sócios é negativo. Perfeito. Isso é uma denominação que usa-se para o passivo descoberto. Ou seja, quem é o PL? É o direito dos sócios. Se o PL é negativo, quer dizer que o direito dos sócios é negativo. Olha aí, uma coisa aí mais aí para você aprender, né? Então, toda vez que a gente tem um passivo descoberto, quer dizer que não é inexistência de PL, é um PL negativo, quer dizer direito dos sócios negativo. Certo? Portanto, correto. Próxima questão, ele fala aí. Julgue o item a seguir relativo à contabilidade. A representação gráfica a seguir indica uma situação líquida favorável à empresa que se refere. Está aqui, ó, o passivo grande e o ativo pequenininho. Então aqui a gente tem uma situação que o passivo é maior do que o ativo. Isso é uma situação de PL negativo, isso é uma situação desfavorável. Desfavorável. Situação de passivo descoberto. Olha só, pessoal, esse aqui é a parte do ativo. O ativo só tem esse negocinho aqui, ó. O ativo é isso aqui, né? O passivo vai ser esse outro valor lá, ó. O passivo é isso aqui tudo. Então, o passivo está sendo maior do que o ativo. E é o que eu lhe disse, né? Lá no balanço patrimonial, que foi o que eu lhe falei, o PL ele pode ser positivo ou negativo, ele vem do lado direito. Balanço patrimonial pode ser positivo ou negativo, vem do lado direito. Agora, aqui a representação gráfica. Quando o passivo é maior do que o ativo, a gente pega e joga o PL aqui para representar graficamente isso aí. E é tanto se for a equação nessa situação, você vai ter como ativo mais PL vai ser igual ao passivo. É a equação que representa aí essa situação de passivo descoberto. Então aí nós temos uma situação que o passivo está maior do que o ativo. Isso é situação favorável? Não. Isso é uma situação líquida o quê? Desfavorável. Portanto, o gabarito da questão aí está errado. Próxima questão, ele fala aí. No que se refere às noções básicas aí de contabilidade, julgue o item que se segue. Uma empresa tem ativos totais de 100, né? Aí, ativos totais, olha só, pessoal, de 100, e ele passivos ali é o passivo exigível. Ah, Silvio, como é que você sabe que é o passivo exigível? Porque não pode, se fosse o passivo total tem que ser igual ao passivo total. Então, o ativo total é 100, o passivo que ele está me dando ali é o passivo exigível. É o passivo 90, porque assim seriam iguais, certo? 90. Aí ele disse, e um capital social realizável de 20 apresenta uma situação deficitária. Pessoal, ó, se o ativo é 100 e o passivo exigível é 90, é claro que o PL, como ele é ativo menos passivo, ele vai ser 100 menos 90. Ele vai ser quanto? Ele vai ser 10. Ele vai ser 10. Ah, certo. Então só por isso aí você já matava, que não é uma situação líquida deficitária. Se o PL é maior do que zero, isso significa que é uma situação líquida o quê? Favorável, superavitária. Agora, isso aqui é só para a gente saber o seguinte, ó. PL é ativo menos passivo. Como esse PL ele foi maior que zero, situação superavitária. Isso aqui ele quis me dizer que a empresa tinha um capital social de 20. Aí, se ela tem um capital social de 20, para ela ficar com um PL de 10, é porque aqui, a gente vai ver, aqui teve um prejuízo acumulado de 10. Mas prejuízo acumulado não é sinônimo de passivo descoberto. Certo? Passivo descoberto é quando o PL é menor de que zero, né?
é menor do que zero. Aqui não, aqui é a situação favorável, situação superavitária. Certo? Você não precisava nem analisar isso aqui. Quem é o PL? É ativo menos passivo. 100 menos 90, 10. Situação favorável. Situação superavitária. Mas isso aqui a gente vai ver mais lá na frente, que ter prejuízo acumulado não é sinônimo de passivo descoberto. Ter prejuízo acumulado vai diminuir o PL, mas não significa que vai transformar o PL em negativo. Questão de número 13 ali, né? Olha só. Aí nós temos, ele fala o seguinte: eu julgo o item a seguir relativo ao patrimônio das entidades. Uma entidade cujos bens e direitos somem 2 milhões. Bens e direitos some ali 2 milhões. E possua obrigações de 5 milhões. Bens e direitos, a gente sabe que é o ativo. Obrigações é o passivo. Passivo de 5 milhões e o ativo de 2 milhões. Ele disse que está numa situação que pode ser definida como ativo descoberto. Primeira coisa, não existe isso aqui de ativo descoberto, e isso você já marcava a questão como errado, né? Como errada, perdão aí. Então, quem é o PL? O PL é ativo menos passivo. Logo, vai ser 2 milhões, 2 mil menos 5, o PL vai ser menos 3 milhões. Certo? Tirei 3 zero ali, menos 3 milhões. Então, essa situação é uma situação ruim. Realmente é uma situação deficitária e é uma situação de passivo. Passivo a descoberto. Certo? Passivo a descoberto e não ativo ali, como ele falou. Deixa eu só escrever aqui direitinho, né? Passivo a descoberto ali. Passivo a descoberto e não ativo, como foi dado na questão, né? Ativo a descoberto, portanto, questão errada. Beleza. Próxima questão, nós temos ali questão de número 14. Ele fala aí: assinale a opção que representa a equação fundamental do patrimônio de uma empresa, hipoteticamente, que utiliza somente capital de terceiros em sua operação. Significa que ele não tem capital próprio. Não tem capital próprio, isso está dizendo que só tem capital de terceiros. Então, o que é que significa aqui? Ó, que as origens de recurso é somente formada por capital de terceiros. O PL é igual a zero. Ah, então só tem capital de terceiros, exatamente. Então, se você tiver um ativo de 100, você vai ter um passivo de 100. Por quê? Porque o capital é somente de terceiros. Olha o que ele diz: assinale a opção que apresenta a equação fundamental do patrimônio de uma empresa hipotética que utiliza somente capital de terceiros em suas operações. Se ele somente utiliza capital de terceiros, quer dizer que ele é financiado. As origens de recurso dele é somente capital de terceiros. Então significa que o ativo vai ser igual ao passivo exigível. Por quê? Porque o PL é zero. Ativo é igual ao passivo exigível. Logo, né? Você pode colocar aí, né? Ativo é igual ao PL? Não. Ativo aqui ele está me dizendo que é maior que o passivo exigível. Não, ativo é menor que o PL? Não, ativo é maior, que o PL é zero. Passivo exigível menos ativo é igual a zero. É, porque se passivo exigível menos ativo é igual a zero, eu jogo isso aqui para lá, fica o passivo exigível vai ser igual ao ativo, que é justamente isso aqui, ativo é igual a passivo exigível. Deixa eu só botar aqui, é igual, né? Passivo exigível é igual a ativo é igual a passivo exigível, portanto, gabarito aí, letra D de dado. Questão 12, né? Eu coloquei, né, uma empresa que tem ativos de 100 e passivo total de 90, isso significa que ele vai ter um PL de 10. O PL de 10 é uma situação, né, superavitária, é uma situação favorável e não situação deficitária, só corrigindo ali que eu não tinha botado o gabarito, portanto, errado. Questão 13, errado, né? Que não existe ativo descoberto. E questão 14, letra D de dado. Próxima questão, né? Ele fala aí: julgue o item a seguir relativo ao patrimônio das entidades. No que diz respeito aos estados patrimoniais, é possível que ativo e passivo tenham valores iguais a zero, não é, pessoal? No início das atividades, a empresa não tem uma obrigação. Então, no início das atividades, o que é que acontece? O ativo é igual ao PL. Por quê? Porque o passivo é zero. E isso no início das atividades, o passivo é zero. Ah, certo. E no final, lá na época de encerrar a atividade, lá no encerramento, quando pega e vende todos os ativos,
aí o ativo fica zero. E o passivo é igual ao passivo a descoberto. É aquela situação que o passivo é igual ao passivo a descoberto lá no encerramento. Então ele fala, no que diz respeito aos estados patrimoniais, é possível que ativos e passivos tenham valor zero. Respectivamente, o ativo é igual a zero na Constituição. Não, no início, na Constituição, é o passivo que é igual a zero. E no encerramento é o ativo que é igual a zero. Então ele falou que ativo e passivo tem valor igual a zero, ativo na Constituição e passivo no encerramento. É o contrário, né? O passivo igual a zero é na Constituição e o ativo igual a zero é no encerramento. Lembra? Quando você começa a empresa e tem capital, somente capital dos sócios e abre a empresa, vai lá para o ativo. Então não tem dívida ainda com terceiros. Então no momento de abertura da empresa, o passivo exigível é zero. Passivo exigível é zero no momento de abertura da empresa. Agora no encerramento, a empresa vende todo o acervo, todos os seus ativos, aí fica com ativo zero. Né? E ainda fica com obrigação. Aí por isso o passivo é igual ao passivo a descoberto. O que é passivo a descoberto é o PL negativo. Então quando você tem um ativo zero, o passivo é igual ao passivo a descoberto. Quer dizer, o passivo é igual ao PL negativo. Certo? Então existe essa denominação. O passivo é igual ao passivo a descoberto, quando o ativo é zero. Então, portanto, né, errado aí, essa questão 15. 16, considerando os princípios fundamentais de contabilidade e os conceitos gerais referentes ao patrimônio, julgue o item a seguir. A situação em que o passivo a descoberto é igual ao passivo, certo, caracteriza um processo de liquidação em que há dívidas remanescentes à realização dos bens e direitos do ativo. Perfeito. Aqui ele está me dizendo a situação que o passivo é igual ao passivo a descoberto. Então, se eu tenho um passivo de 50, eu vou ter um PL de quanto? De menos 50. Isso aqui é o passivo, isso aqui é o passivo a descoberto. Né? Então, nessa situação no qual o passivo é igual ao passivo a descoberto, um processo de liquidação, no qual ele vendeu o ativo, não tem mais ativo, portanto, a dívida vai ser igual ao passivo a descoberto. Aí, isso aqui está corretíssimo. Certo? Então, presta atenção. Duas situações aí que a gente tem, né? Pode até ter em outros momentos, mas essas duas situações é o que acontece. Ativo igual a zero e passivo igual a zero. O ativo igual a zero quando? Quando é que o ativo igual a zero? Quando o encerramento, que você vende o ativo e ainda tem dívidas remanescentes. Aí, nesse caso, o passivo vai ser igual ao passivo a descoberto. Quando é que o passivo é igual a zero? No momento de constituição da companhia. A empresa não tem dívida, então o ativo é igual ao PL. Questão 17. Com relação a conceitos da contabilidade, o patrimônio e a atos e fatos administrativos, julgue o item subsequente. A situação patrimonial líquida de uma entidade é expressa pelo conjunto de seus bens, direitos e suas obrigações. Olha, caiu isso aqui em 2022, pessoal. A situação patrimonial líquida é o quê? É a situação líquida. É bens mais direitos menos obrigações. Isso que é situação patrimonial líquida, bens mais direitos mais obrigações. Ele falou conjunto de seus bens, direitos e obrigações. Ali ele definiu patrimônio. O conjunto de bens, direitos e obrigações, isso é o patrimônio. Situação líquida patrimonial é o conjunto de bens e direitos menos as obrigações. Como ele falou aqui, o conjunto de seus bens, seus direitos e suas obrigações, aí ele definiu quem? Patrimônio. E não situação patrimonial líquida. O que ele definiu ali foi o patrimônio, que é o conjunto de bens, direitos e obrigações. Portanto, né, a questão ali está errada. Próxima questão. Considerando o disposto nas normas brasileiras de contabilidade emanadas pelo Conselho Federal de Contabilidade e os procedimentos aplicáveis à técnica de escrituração contábil, julgue o item seguinte. Os recursos econômicos de uma entidade são os itens que devem compor o seu ativo. Recursos econômicos são ativos, né? Devem compor o seu ativo. Perfeito. Enquanto as reivindicações contra a entidade são itens que devem fazer parte de seu passivo ou do seu PL. Perfeito. Isso aqui já foi questão recente aí, ó, do concurso, né, de auditor da Cefaz Alagoas. Então, lembra lá do conceito todo de ativo? Falei, ativo está associado ao recurso econômico. Ou são os recursos econômicos presentes, controlados, decorrentes de eventos passados.
E o que é um recurso econômico? É um direito com potencial de gerar benefício. E eu falei que tanto o passivo quanto o PL são obrigações da empresa, são reivindicações contra a empresa, reivindicações de terceiros e reivindicações dos sócios. Olha só aí, linda, né? Então, os recursos econômicos aí, os recursos econômicos de uma entidade são itens que devem compor o seu ativo, enquanto as reivindicações contra a entidade são itens que devem fazer parte do passivo ou do seu PL. Perfeito, corretíssimo. De acordo com o CPC 00, Estrutura Conceitual para Relatório Financeiro, as reivindicações contra os recursos econômicos da entidade que reporta são compostos exclusivamente pelos elementos das demonstrações contábeis da referida entidade denominado de. Ele quer saber as reivindicações. As reivindicações nós vamos ter lá no passivo e no PL. São as reivindicações contra a empresa, são as obrigações da empresa. Reivindicações contra a empresa, obrigações da empresa. E isso a gente vai, né, repassar isso aí quando a gente for falar desse CPC 00. Mas isso já é importante, a gente já está, né, se acostumando aí com esses conceitos. Né? Ativo, recurso econômico, controlado, potencial de gerar benefício econômico. Passivo, dívida presente da empresa, né? O passivo lá, decorrente de eventos passados, tanto o passivo quanto o PL são reivindicações contra a empresa. Portanto, gabarito letra E. Questão 20, né? Segundo a vigente estrutura conceitual da contabilidade estabelecida pelo CPC, o ativo, além de ter capacidade de geração de benefícios futuros, tem que ter capacidade e potencial de gerar, e de ser de resultado de eventos passados, deve ser. O ativo tem que ser de propriedade da entidade? Não. A empresa não precisa ter a propriedade para que ela tenha um ativo. Então, existem as situações de arrendamento, que a empresa é arrendatária, ela não tem a propriedade é do arrendador. Mas ela tem o controle daquilo ali, ela assume os riscos, o benefício, tem um controle. Aquilo vai ficar registrado no ativo dela, mesmo ela não tendo a propriedade. Então não há a necessidade de se ter a propriedade. Agora, controlado da entidade, isso aqui precisa ter o controle sim. São os recursos econômicos controlados, decorrente de eventos passados. Palavra-chave do ativo, controle, potencial de gerar benefício. De uso da companhia, não precisa. Você vê que tem vários ativos que de venda, né? Lembra lá de renda? Não precisa ser necessariamente de uso da empresa, portanto, errado. A grande coisa para caracterizar o ativo é ser controlado pela entidade, portanto, ali, gabarito, letra B de bola. Próxima questão, na equação patrimonial. O ativo, lembra, eu te falei isso aqui, ativo é igual passivo mais PL. Ativo é igual passivo mais PL, ativo é igual passivo mais PL. O ativo está inversamente relacionado com o passivo. Falso, né? O passivo aumentou, o ativo aumenta. Então, o ativo está diretamente relacionado com o passivo. O ativo está inversamente relacionado com o PL. Não, o PL aumentou, o ativo aumenta, então está diretamente. O PL está diretamente relacionado com o ativo, perfeito. O PL está diretamente relacionado com o ativo, portanto, o gabarito letra C. O passivo está diretamente relacionado ao PL. Não, o passivo aumentou, o PL diminui. Então, ele está inversamente relacionado ao PL. O patrimônio líquido está diretamente relacionado ao passivo? Não. A gente já mostrou que eles são inversamente, portanto, errado. Gabarito aí, letra C de casa. Próxima questão. Ao analisar a equação patrimonial de uma empresa, um técnico em contabilidade, a gente vai fazer algumas questões dessa aqui, que a gente já viu, ativo é igual passivo mais PL, mas de expressões, às vezes você coloca, né, pode colocar com álgebra ou com aritmética, para a gente treinar. O nosso objetivo aqui nessas aulas é treinar esse negócio de dar valor para ativo, passivo, achar PL e vice-versa. Então nós temos aí, ao analisar a equação patrimonial de uma empresa, um técnico em contabilidade constatou que o valor do passivo correspondia ao dobro do valor do PL. Então ele está me falando ali de passivo exigível, né? Então ele tem aqui o PL e o passivo. Aí se você quiser, sabe, né? Eu sei, né, trabalhar com aritmética e bota a letra aqui.
Ele disse que o valor total do passivo corresponde ao dobro do PL. Então, se o PL for X, o passivo é 2X. E quem é o ativo? O ativo é o passivo mais o PL. Logo, o ativo vai ser X mais 2X, que ele vai ser quanto? 3X. Beleza. Aí ele fala, nessa situação hipotética, o total do ativo da empresa equivale a 3 vezes o valor do PL. Quem é o PL? X. Quem é o ativo? 3X. Equivale a 3 vezes? Equivale. Certo. O total do passivo da empresa é igual a 1/3 do valor do ativo. Não, o passivo é 2X, o ativo é 3X. Então não é 1/3, ele representa 2/3. Se você pegar o passivo dividido pelo ativo, vai ser 2X dividido por 3X. Então representa 2/3. Né? Portanto, errado. O total do ativo de uma empresa corresponde a 2 vezes e meia o total do passivo. Não é? Nós temos o passivo 2X. Se eu pegar 2 vezes e meio 2x, vai dar 5x. Então, o ativo ele representa 1 vez e meio e não 2 vezes e meio. Né? Portanto, errado. A empresa está com a situação de passivo descoberto. Não. O passivo, né, ele é 1/3 do ativo. Então, ele não é passivo descoberto. O total do PL da empresa é igual a metade do valor do seu ativo. Não. O PL é X. O ativo é 3x. Então, x de 3x representa o quê? Representa 1/3. E ele falou que era igual a metade. Portanto, errada. Ah, Silvio, eu tenho dificuldade muito grande de fazer esse negócio com letras, letrinhas. Aí você bota número. Né? O cara lá não vai querer ver o que foi que você fez. Aí você bota número. Você faz assim. Ele disse assim, se o passivo corresponde a 2 vezes. Então você bota aqui o PL, vamos supor que seja 100. O passivo vai ser 2 vezes. O passivo vai ser 200. E o ativo, quem é? É o passivo mais o PL. Vai ser quanto? Vai ser 300. Aí você coloca número, né? Coloca número e vai vendo a relação. Vai dar no mesmo, se você colocar número. O total do ativo corresponde a 3 vezes o passivo. O PL. O PL é 100. 3 vezes 100, 300. Então tá correto. Né? Beleza. O total do ativo da empresa, o total do passivo da empresa é 1/3 do ativo. Não, ó. 200 não é 1/3 de 300, portanto, errado. O total do ativo da empresa corresponde a 2 vezes e meia o passivo. Não, o ativo é 300, o passivo é 200. Não é 2 vezes e meia. Se fosse 2 vezes e meia, o ativo seria 500. 2 vezes e meia, 200, seria 500. A empresa está com o passivo descoberto? Não. O total do PL da empresa é igual a metade do ativo. Não, o PL é 1/3 do ativo. Metade do ativo seria metade de 300, seria 150. E como o PL é 100, não é metade. Portanto, né, gabarito aí, letra A. Se ao final de determinado ano, o ativo de uma empresa era 60 mil, o ativo era 60 mil, o passivo era 200 mil, aí ele quer saber o valor do PL. Quem é o valor do PL? É ativo menos passivo. Logo, o PL vai ser 60 mil menos 200 mil. 60 menos 200 vai dar quanto? Vai dar menos 140 mil. Portanto, vai ser negativo em 140 mil. Ou seja, uma situação de passivo descoberto. Isso aqui às vezes vem assim, o negativo ele vem entre parênteses, pode vir assim, ó. PL, 140 mil entre parênteses, quer dizer negativo. Poderia vir aí desse jeito, menos 140, 140 entre parênteses, ou então colocar lá, negativo em 140, portanto, né, gabarito aí, letra A. E aqui, pessoal, a gente termina aí a nossa correção de questões do CESP aí, relativa a toda essa parte de patrimônio, né, essa parte de equação, essa parte de situações patrimoniais. Um grande abraço e até a próxima aula.